Olá, seja bem-vindo. Está no ar mais um debate virtual da TV Alerj para a gente levar informação para você durante esse período de pandemia da Covid-19. A gente sabe da preocupação de todo mundo em contrair esse vírus, mas existe uma área na sociedade que causa preocupação para especialistas e estudiosos, que é a questão do sistema penitenciário aqui no estado do Rio. É um local com superlotação, a gente tem uma população aí de mais de 52 mil presos e presas no estado do Rio, unidades superlotadas com condições de higiene preocupantes. Então, para a gente entender a situação desse local e ver como que está sendo feito o trabalho para proteger essa população do vírus, eu converso com a Graziela Sereno. Ela faz parte do mecanismo de combate e prevenção e combate à tortura, que é um órgão vinculado à Alerj, que faz o trabalho de fazer fiscalização no sistema penitenciário do Rio e também acompanhar a situação dos presos e presas do Estado. Graziela, muito obrigada pela sua participação. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, Graziela, vamos começar então a nossa conversa explicando como que está o trabalho do mecanismo, né, em relação à situação, o acompanhamento da situação no sistema penitenciário. A gente sabe que as visitas estão suspensas, né, tanto dos familiares quanto de vocês, que fazem esse trabalho de fiscalização, mas vocês estão em contato com o Ministério Público, Defensoria, como que está, né, esse contato e qual o retorno que vocês estão tendo da situação atual no sistema penitenciário? Isso, então, o mecanismo ele já atua desde 2011, né, nesse trabalho de fiscalização e monitoramento do sistema. Um ponto muito sensível e de preocupação para o mecanismo sempre foi em relação à saúde, né, nos espaços de privação de liberdade. A gente já chegou a produzir 2 relatórios temáticos sobre o tema, um em 2012 e um em 2018. E quando começou, né, essa questão do coronavírus, da pandemia e da quarentena, a gente ficou muito preocupado como isso seria recepcionado pelo sistema prisional e quais as medidas preventivas que o sistema, né, a Secretaria de Administração Penitenciária, iria tomar, visto que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e outros órgãos internacionais de garantias, né, de direitos humanos e de saúde, colocavam que o sistema prisional, não só do Rio, do Brasil, mas como um todo, era um espaço de maior risco de contaminação, devido à insalubridade, à superlotação, como você já bem colocou e que a gente vinha acompanhando, né? Então, no início da pandemia, a gente teve aí uma pequena liberação de presos, de 52 mil passamos para 49 mil, porque esses órgãos também recomendavam que para a prevenção da Covid-19 seria importante a diminuição da lotação desses espaços, claro que levando em conta comorbidade, os casos com comorbidade, como idosos, gestantes, pessoas com tuberculose, com doenças respiratórias, e né, com atos e crimes de menor potencial ofensivo. Então, o judiciário teria que fazer esse levantamento para estar fazendo essa liberação. No início da pandemia teve essa liberação, mas depois a gente viu que isso não foi mais acontecendo, né? De liberações. Então, aí a gente Sim. também, enquanto mecanismo, né, por conta de não conseguir ir nas unidades, até porque, né, as visitas estão suspensas, a gente entende que a gente pode ser um vetor de levar a doença lá para dentro também, mas também porque, de acordo com a OMS, tem todo um aparato que se tem que ter de vestimenta, EPIs, para estar fazendo, por exemplo, teria que ser trocado de roupa a cada cela, né? Então, como a gente faria essa troca de roupa a cada cela, porque uma cela, por exemplo, que caberiam 75, tem 200, 300, como garantiríamos o espaço mínimo de 1,5 metro entre um interno e outro, né? Então, tem todas essas questões que fazem com que a gente começasse a fazer um monitoramento à distância, a partir do cruzamento de informações com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com os familiares, e, claro, com a Secretaria de Administração Penitenciária, que também a gente vem trocando, né, informações, participando de reuniões em conjunto para buscar formas de prevenção da disseminação da Covid nesses espaços. Graziela, você tocou nesse ponto importante em relação à saída de alguns presos. Teve essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ,
em relação tanto à entrada, né, quanto à saída no sistema penitenciário. Eu queria que você falasse como que está a situação atual, porque você comentou que houve uma saída de alguns detentos, mas que isso não está contínuo. Como que está? Isso. Essa recomendação é do CNJ, mas também de outros órgãos internacionais, né, como o Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura, ligado à ONU, a própria OMS, e até baseado em experiência do que aconteceu nos países europeus, né? Na Itália, por exemplo, que não houve essa liberação, houve só o fechamento mesmo das unidades, passou-se a ter rebeliões, e só depois eles passaram a fazer algumas liberações, né? E países até como a China e como o Irã adotaram essas medidas de fazer um levantamento dos casos com comorbidade, de presos com menor potencial ofensivo, né, dos crimes, para estar fazendo essa liberação. Porque, de acordo com as orientações, né, de sanitários, até próprio da Fiocruz, para a prevenção do Covid-19, né, tem toda uma etiqueta aí social e de higiene, que é lavar as mãos de forma repetida, usar álcool em gel, usar as máscaras, manter uma distância entre um e outro. O que a gente vê aqui, por exemplo, nas nossas fiscalizações, que isso não é possível dentro do sistema prisional, né? O contato é muito próximo. Muitas vezes eles acabam dormindo, dividindo um colchão, porque não tem suficiente para eles, né? A água, ela só ficava aberta, né, 2 vezes por dia. Então, como que eles iam garantir essa higiene? Então, essa diminuição da superlotação também seria visando essa questão da saúde dentro das próprias unidades, né? Que também não tem, muitas unidades sequer tinham médicos, né? Funcionavam técnicos de enfermagem para fazer esse atendimento. Então, isso já antes da pandemia, né? Como fazer isso depois da pandemia, né? Então, por isso que é muito importante. Então, a Fiocruz, aqui do Rio, ela fez um documento levantando quais seriam essas comorbidades, né? E tem outros estudos da Fiocruz que mostram que a população carcerária do Rio de Janeiro é a com maior índice de tuberculose no país, né? O índice é maior em porcentagem do que até mesmo das pessoas que estão extramuros, né? Então, são essas pessoas que estão em comorbidade. E aqui no Rio de Janeiro, metade desses presos são presos provisórios, que ainda não tiveram a sentença finalizada, né? São pessoas jovens, negras e presos provisórios, né? Metade desses 50 mil, né? 21 mil são presos provisórios. E a gente viu, junto com a Defensoria, alguns casos emblemáticos. Por exemplo, um senhor idoso que foi preso por roubar 3 barras de chocolate e não conseguiu a liberação. Então, uma pessoa que roubou 3 barras de chocolate precisaria da entrada no sistema prisional, né? O caso também de uma gestante grávida, também por um ato um crime, né? Com menor potencial ofensivo. Então, são nesses casos que a gente pede, né? Não só a gente enquanto mecanismo, a gente assim, reforça o pedido, né, do CNJ e das instituições internacionais para que seja visto com mais cuidado, com mais cautela. Porque a gente sabe que depois que entrar no sistema, a forma de prevenção é muito complicada. E a gente tem que entender que o sistema prisional faz parte da sociedade, né? A gente tem mania de achar que não faz parte, o que acontece lá dentro vai ficar lá dentro. Só que não. A Covid-19 está mostrando para a gente que não, né? Que esse vírus ele tem um fluxo muito rápido, né? E os profissionais também estão da CEAP também estão contaminados. A gente já teve 4 óbitos entre os servidores, 100 estão afastados por conta, né, da Covid-19. Então, isso também atinge a todos, né? E a preocupação ela é geral. Você falou da questão das recomendações da OMS, né, a importância da higienização, do distanciamento social, que é mais difícil dentro do sistema penitenciário. A gente tem uma nota da CEAP falando do que eles têm adotado dentro do sistema, que é a questão de verificação da frequência cardíaca, oximetria, intensificação da higiene, atendimento médico. Eles também estão distribuindo máscaras, tanto para os detentos, quanto para a equipe, né, dos agentes. E outra questão também, Graziela, que é importante a gente falar em relação aos testes, né? Foram disponibilizados alguns testes inicialmente para serem feitos pelos agentes, né? E a importância dessa questão do teste nesse sistema. Isso é muito importante, né? A aplicação do teste. Inicialmente foram liberados 1.000 testes para serem feitos nos servidores. A gente tem notícias que algumas unidades antes do servidor ingressar,
ele tinha que fazer aquele teste da febre, se tivesse com mais de 37,5, ele não podia nem começar a trabalhar, né? Ele retornava para casa, mas a gente entende que a feitura do teste é imprescindível, porque a gente tem, né, ou a gente já tem 31 casos com aquela síndrome respiratória aguda, né, aquele S, mas já tiveram óbitos, mas que não foram feitos testes SWAB para saber se desses casos estavam também com Covid-19. E se a gente não ter esse mapeamento e o mapeamento dos contactantes, como vamos fazer, né? Como será feito o isolamento dessas pessoas em relação aos outros internos, né? Então, a aplicação do teste ela é primordial na prevenção da Covid, não só nos funcionários, mas também nos internos. Só que os internos só têm feito aqueles que apresentam algum sintoma, né? Ele não está sendo teste para todos, é só para os que apresentam sintomas, e mesmo assim, alguns não fizeram o teste SWAB. Alguns óbitos que saíram como síndrome respiratória, né? A causa-morte veio como síndrome respiratória aguda, não foi feita a SWAB, então não se tem como saber se foi Covid-19. Graziela, como que está a situação nos presídios femininos, né? A gente tem aí mulheres grávidas, lactantes. Como que está sendo feita tanto a fiscalização como o processo, talvez, da saída delas, né, de algumas, diante de toda essa situação? Então, a gente teve notícias que no mês passado haviam só 7 mulheres com bebês na UMI, que é a Unidade Materno-Infantil. A Defensoria Pública do Rio entrou com uma ação pedindo, né, um HC coletivo, um habeas corpus coletivo para gestantes, e estava sendo avaliado pelo Supremo essa liberação, né? A gente sabe que teve uma redução do número dessas internas, mas não foram todas liberadas, mas teve sim uma redução a partir desse habeas corpus coletivo da Defensoria Pública. E qual a situação em relação à condição médica dentro do sistema penitenciário, né? Tanto nas unidades, como que é o atendimento médico para esses detentos, no caso de um possível surto, né? Que caso isso aconteça, esse sistema está preparado para atender toda essa população? Então, a SEAP ela conta com pronto-socorro Hamilton Agostinho, dentro do complexo de Jericinó, que é uma UPA, né, que com a mudança do contrato agora virou pronto-socorro, mas antes era a UPA de Jericinó, e o fluxo todo dos internos anterior, né, qualquer questão de saúde era ser encaminhado para essa UPA, onde eles eram atendidos. Uma preocupação em relação à UPA é a utilização do espaço denominado Maracanã, que, por exemplo, vinham presos de todas as unidades, ficavam nesse Maracanã com diversas situações, né? Podia ser tuberculose, podia ser desde alguma parte do corpo quebrada, dor na barriga, enfim, ficavam todos juntos até serem atendidos e depois retornavam para esses espaços para esperar o transporte para retornar para as unidades. Teve uma vez no ano passado, a gente esteve lá em novembro, e tinha um preso com tuberculose confirmada, num espaço que caberiam 3 presos, tinham 40, e ele de máscara, usando máscara, mas mesmo assim já quase uma semana nesse espaço, e outros internos passando por ali com outras questões de saúde que poderiam estar sendo contaminados pela tuberculose. Esse espaço ainda continua sendo utilizado, pelo que a gente tem notícias, né, da UPA. O fluxo hoje é de atendimento na UPA, desses casos identificados por Covid. Não tem a previsão de atendimento extramuros, a não ser no agravamento. A UPA recebeu, acho que 3 ou 4 respiradores, que eles transformaram numa sala, né, já numa UTI, para não estar tendo esse fluxo de saída de presos pelo viés da segurança, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito delicada, né? Quando a gente fala em saúde, de qualquer espaço de privação de liberdade, né? Mas principalmente no prisional, a segurança ela é sempre colocada numa análise superior à questão da saúde. Então, eu acho que isso é importante a gente colocar, né? Tem toda uma questão de segurança, toda uma análise também, né, de risco na saída desses presos. Então, hoje, preferencialmente, o atendimento é dentro da UPA. Desde o início da pandemia, mais especificamente, acho que a partir de abril, meados de abril, houve a possibilidade da construção de um hospital de campanha, que seria numa unidade em Bangu, uma unidade feminina. Houve, inclusive, transferência de várias mulheres dessa unidade para outras unidades femininas, justamente para ter esse espaço desse hospital de campanha, que é sem parceria com o Exército. Até o momento, esse hospital de campanha não está em funcionamento,
e pelo que a gente teve notícias numa reunião essa semana, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, a SEAP, Ministério Público, não vai ter mais a parceria do Exército. Né? Então, ainda pensando em formas de montar esse hospital de campanha, agora, já em junho, né? A pandemia iniciou em março, mas ainda não tem um hospital de campanha, que seria também um local de cuidado para essas pessoas que apresentassem os sintomas e fossem confirmados com a Covid-19. Mas hoje, prioritariamente, o atendimento é na UPA. O transporte é feito pelo SOI e o atendimento na UPA. Tem uma equipe volante que a SEAP disponibilizou, onde ela tirou toda a equipe técnica de saúde das unidades, que era basicamente formada por técnicos de enfermagem, poucos médicos, porque a SEAP vem desde 98, eu acho, que não tem um concurso público para essa área, para a SEAP, de médicos, então todos estão se aposentando, então é uma escassez grande desses profissionais, e hoje tem essa equipe itinerante que vai nas unidades para, quando tem alguma suspeita de algum caso, para estar fazendo os exames, enfim, e vendo a necessidade de aplicação do teste, da SUAB. É importante a gente falar também das condições de trabalho dos agentes que estão ali, né? A gente pode até dizer na linha de frente durante essa situação, porque o sistema precisa continuar funcionando e eles têm esse contato direto com essa população. A SEAP também informa que está sendo oferecido equipamentos de proteção individual. Além disso, também, em relação aos presos, está proporcionando aí o isolamento de 14 dias, né, para quem tem sintomas e para quem está entrando no sistema. Mas em relação aos agentes, né, você citou aí que já tiveram algumas mortes dos agentes. É importante a gente falar também da situação da proteção desses servidores. Sim, com certeza, é primordial, né? Eles estão ali dentro das unidades, eles estão recebendo, né, a custódia que as famílias estão levando, porque apesar de não ter visita, a gente sabe que é uma questão necessária, mas que causa sofrimento, eles são responsáveis por receber a custódia, né, que é a alimentação, o material de higiene que a família leva, né, para os seus entes. E a gente tem visto uma atuação muito forte do sindicato, a gente também tem entrado em contato direto com o sindicato, inclusive eles tiveram que entrar com uma ação, né, para garantir a entrega de EPIs para eles, porque estava logo no início da pandemia, né, em abril, né, ali final de março, início de abril, eles entraram com uma ação para garantir o acesso a EPIs, porque eles estavam trabalhando sem luvas, sem máscaras, sem nenhuma proteção, né, e isso foi muito gravoso, né, e eles ganharam essa ação, e aí, a partir de então, começou a ser entregue esse material, começou a ter essa testagem da febre, começou-se a ter várias ações que antes não estavam sendo tomadas, né? Então, a gente vê que essa ação do sindicato hoje, até mesmo informativa, de estar indo às unidades, de estar indo em Bangu e outras unidades, como Magé também, Japeri, para passar informações, explicando, né, como seria essa proteção para esses profissionais, porque hoje são 100 afastados, já tiveram 4 mortes, 8 estavam internados por Covid-19, né? Então, eles têm que estar no cuidado máximo, não só eles, mas também a equipe técnica, né? Como assistente social, psicólogo e outros. Graziela, para a gente caminhar aí para o final da nossa conversa, a gente conseguiu dar um bom panorama, né, da situação do sistema penitenciário diante dessa pandemia da Covid-19. Em relação aos estudos de vocês, a fiscalização de vocês, o que seria primordial nesse momento? A gente falou aí da recomendação do Conselho Nacional de Justiça em relação à saída de alguns presos. Existem habeas corpus, tanto aí na União, pela Defensoria, Procuradoria-Geral, né, tramitando, em relação à saída de presos no sistema, na questão de maiores riscos, né, do grupo de risco. A partir desse momento, dessa situação, desse panorama que a gente tem atual, daqui para frente, qual a expectativa de vocês em relação à divulgação desses resultados, né, dessas ações, na verdade, que estão tramitando? Então, a gente acha que tem que ter uma maior transparência da Secretaria de Administração Penitenciária na divulgação desses dados, né? A gente ainda tem muita subnotificação, até por não ter exames suficientes para serem feitos nas pessoas. Eu acho que isso a sociedade tem que estar sendo informada, isso tem que estar sendo trabalhado, porque, como a gente disse, eles estão também
não estão tendo visita dos seus familiares, então aí tem também um sofrimento, um estresse, né? Não só dos presos, mas também das famílias. Então é importante ter essas informações de forma clara, de forma verdadeira, para que se evite, assim, enfim, né, o que está em moda, né, o fake news, né, que isso também causa mais pânico, né, na sociedade. Então a gente acha que a transparência na divulgação desses dados, para que os órgãos competentes, né, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria, o mecanismo, enfim, a própria Assembleia Legislativa e outros órgãos possa contribuir com ações, né? A gente soube, por exemplo, que a Pastoral Carcerária fez doação de insumos de saúde, de higiene para a SEAP a partir de uma demanda. Então, isso tem que ser muito articulado, né? Isso tem, porque a gente só vai enfrentar essa situação e conseguir prevenir, né, a contaminação, a proliferação desse vírus assim, né? A partir de um diagnóstico real, para que a gente possa atuar em cima desse diagnóstico real. Tentar prevenir qualquer tipo de surto, né, nesse sistema, né, Graziela, que é a questão mais importante aí para evitar uma tragédia em relação ao número de mortos. Queria agradecer muito a sua participação, as suas informações, seus esclarecimentos. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Graziela. Obrigada. Nada, obrigada a vocês pelo convite, e o mecanismo está sempre aberto para qualquer entrevista e qualquer conversa com a TV Alerj. É sempre importante para a gente também estar fazendo esse trabalho. Muito obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Você pode rever esse programa acessando o nosso site, também acompanhando a nossa programação pelas nossas redes sociais. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.